Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as engenharias de avaliações, que tem por objetivo básico estar determinando o valor de um bem. Então, pensando nas avaliações agronômicas, nós temos que lembrar que o nosso objeto de estudo aí são os imóveis rurais. E normalmente a engenharia de avaliações ela traz parte da ideia da avaliação da atividade agrícola, da atividade pecuária, da atividade agroindustrial, das atividades de lazer ou qualquer outra alternativa ou qualquer outra exploração econômica que esse imóvel rural tem ou que ele se destina, certo? E aí como que eu vou estar fazendo essas avaliações em um determinado imóvel rural ou em uma determinada propriedade rural em geral? Nós vamos estar vendo aqui que para isso nós temos algumas normas que vão nos auxiliar como fazer essas avaliações, seja da propriedade, seja das suas benfeitorias. Então, a primeira pergunta que fica é: o que define, por exemplo, o valor dos bens imóveis? Lembrando que, por definição, os bens imóveis são aqueles que não se movimentam, obviamente, então, portanto, eles não podem ser transportados de um lugar para o outro sem serem danificados, que são os exemplos daí das benfeitorias, né, em geral, seja ela reprodutiva, seja ela não reprodutiva. Além disso, o próprio imóvel, o próprio limite da propriedade é considerado um bem imóvel, só que em específico, quando nós falamos da propriedade, nós temos que lembrar que o imóvel em si, eles são adquiridos basicamente por transcrição, ou seja, por escritura ou por processo de uso capião, por exemplo. Quando nós olhamos aí na literatura esse conceito de bens imóveis voltado à engenharia de avaliações, na literatura, nós também podemos dividir esses chamados bens imóveis de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua acessão, de acordo com a sua destinação e por lei. Então, enfim, tendo como exemplo uma propriedade rural em si, um imóvel, o que eu tenho que levar em consideração para definir o valor de mercado desse imóvel? Aqui eu tentei elencar algumas variáveis para vocês, em que nós temos aí a localização, condições de acesso e infraestrutura pública, que são variáveis importantes. Então, imóveis, por exemplo, mais próximos de centros urbanos, eles tendem a ter um maior valor de mercado do que imóveis mais afastados. Isso porque eles estão mais próximos de infraestruturas públicas, então, consequentemente, o valor dele de mercado é maior. Assim como, por exemplo, as condições de acesso a esse imóvel interferem no seu valor. Uma determinada propriedade que tem lá um asfalto passando na sua porteira ou um asfalto a 1 quilômetro de distância vai tender a ter um maior valor de mercado do que propriedades que têm lá 10, 15, 20 quilômetros de estrada de chão para que você tenha o acesso a essa propriedade. Pensando na capacidade que a propriedade tem em gerar renda, por exemplo, voltada às atividades agrícolas em geral, a aptidão agrícola dos solos também deve ser levada em consideração, porque uma propriedade que tem maior capacidade de gerar renda, uma maior aptidão agrícola à exploração, ela tende a ter um maior valor do que uma propriedade que é mais inapta às atividades agrícolas em geral. Assim como, por exemplo, as restrições ambientais que podem ou não estar impostas a essas propriedades. Um imóvel que tem lá um termo de ajuste de conduta, um imóvel que tem lá um PRAD, um imóvel que tem lá um CAR regularizado, registrado e já em fase de recuperação, tende a ter um valor do que outros imóveis que não estão adequados do ponto de vista ambiental e da legislação ambiental vigente a esses imóveis, assim como o mercado agrícola e entre outras inúmeras variáveis que a gente tem que levar em consideração. A área do imóvel, né, a declividade, a topografia, tudo isso levo em consideração para estar definindo o valor de um imóvel. É aí que entra, então, o que a gente chama de engenharia de avaliações, porque é a partir da engenharia de avaliações que nós vamos identificar, que nós vamos presumir, que nós vamos analisar todas as informações e variáveis que são relevantes para compor o valor desse imóvel, e uma vez que é relevante, nós vamos interpretar dentro de um contexto econômico, dentro de técnicas e normas apropriadas, para que nós possamos chegar na estimativa mais fiel, mais exata possível no valor desse imóvel.
E para estar fazendo isso, essa interpretação, essa análise, essa estimativa, nós temos as normas. E aí são dentro dessas normas que nós seguimos aí alguns roteiros para poder estar fazendo essa avaliação dos imóveis, essa avaliação de benfeitorias em geral. Principal delas, a ABNT tem aí, junto à ABNT, a NBR. A NBR 14.653, ela regulamenta aí os procedimentos para avaliação de imóveis rurais, imóveis urbanos, benfeitorias e recursos ambientais em geral. Então, se eu faço uma leitura detalhada dessa norma, eu sei exatamente quais métodos que eu tenho que utilizar e como estar utilizando isso aí para estar fazendo uma correta avaliação. Além disso, nós temos aí o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que tem alguns documentos que nos auxiliam principalmente em perícias judiciais e cálculos de honorários periciais, por exemplo, e as normas e legislações dos nossos conselhos. O CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e os conselhos regionais, como o CREA Goiás e de demais estados aí do Brasil. Então, sempre consulto isso aí, porque é a partir dessas resoluções e dessas leis que tem lá regulamentado, por exemplo, o exercício das nossas profissões, a discriminação das atividades que cada profissional pode desenvolver, código de ética profissional, assim como o uso e a necessidade das anotações de responsabilidades técnicas, as famosas ARTs. E aí, voltando para a avaliação de um bem imóvel de destinação rural, ou a avaliação do imóvel rural em si, nós temos aí basicamente 4 métodos para estar fazendo a avaliação desses imóveis. O método comparativo direto de dados de mercado, em que o objetivo básico dele é identificar o valor, né, desses bens a partir de tratamentos técnicos de variáveis que podem ser comparadas entre si. Nós temos aí um método de capitalização de renda, que ele vai identificar o valor desses bens baseado na capacidade de capitalização de renda desses bens. Um método evolutivo, que ele vai identificar esses valores desses bens a partir do somatório das parcelas que são componentes, né, desses mesmos bens, e o método involutivo, que ele vai identificar esses valores alicerçados e baseados num aproveitamento técnico, um aproveitamento eficiente em modelos de viabilidade econômica, viabilidade técnico-econômica aí. São os modelos básicos que a gente tem para estar fazendo essas avaliações. Temos aí também os modelos para quantificação de custos. E aí, numa aula seguinte, nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais detalhado sobre esses métodos, né, de avaliações, em específico o método comparativo direto de dados de mercado e a quantificação de custos aí um pouquinho. Qualquer dúvida, deixem seus comentários ou tem aí também meu e-mail para vocês estarem entrando em contato. E nas aulas seguintes aí a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esses métodos de avaliações. Até mais, pessoal, e um abraço.